Jesus. Aos irmãos que estão em casa, que Deus possa abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia, por favor, Abacuque, capítulo de número 1. Versículo de número 2. É a nossa meditação esta noite no nosso culto de ceia. Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 2. Quem achou aqui na igreja, os irmãos que estão servindo, eu não vou dizer para dizer amém, que vai ser igual a última vez, né? Acharam, tá bom. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos tratar sobre a temática dos porquês esta noite. É de fato uma mensagem que a gente precisa, e não é somente esta, mas toda mensagem que a gente vai pregar, a gente precisa estar enquadrado nela. A gente precisa viver aquilo que nós vamos falar. É interessante que muitas vezes nós interpelamos a Deus e interpelamos a Deus com medo, porque eu, na minha infância, na igreja, aprendi que eu não posso perguntar nada para Deus, porque se eu perguntar alguma coisa para Deus é falta de fé. E a gente vai amadurecendo e vai entendendo que é bom perguntar para Deus algumas perguntas, e Abacuque ele faz 3 perguntas para Deus que eu amei quando eu estava lendo sobre Abacuque, sobre a síndrome de Abacuque, e é profeta de Deus. Ele diz: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Porque a palavra ouvir aqui é resposta, não significa que Deus não ouve. A segunda é: porque a destruição e a violência está diante dos meus olhos. Ele faz a terceira: porque te calas quando o ímpio devora o justo. E a maior dificuldade é lidar com os nossos problemas. E problemas que não foram resolvidos e respostas que não foram respondidas. Aí é problema demais. O problema maior não é ver o ímpio vencer. O problema maior é entender por que Deus permite o ímpio vencer. E a gente vai fazendo estas perguntas e até que nós entramos no átrio do Senhor, e é lá que a gente começa a ter alguns esclarecimentos. Você já viu quando uma criança está crescendo, e isso é muito lindo, que a criança começa a perguntar de tudo, até deixar o pai nervoso? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que está claro? Pai, aí o pai responde: porque o sol está brilhando. Aí, pai, por que o sol está brilhando? Porque Deus quis que brilhasse. Pai, por que Deus quis que brilhasse? E a gente: cala a boca, menino, fique quieto. Por quê? Porque a criança, ela quer ter diálogo, ela quer entender por que o sol brilha. E todas as vezes que nós perguntamos para Deus, não é para colocar Deus em xeque. Quem somos nós para isso? É para querer entender a temática de Deus, é querer entender de como Deus está trabalhando e como Ele vai trabalhar. E diferente de nós humanos, Deus tem prazer nas perguntas.
Isso é muito bom e eu elenquei algumas perguntas já algumas vezes. E a pergunta é: por que nós precisamos sofrer? Tem outra pergunta que é uma pergunta chave de quem já está lá no embaixo. É: por que eu nasci? Aí outra que eu vejo muita gente dizendo: Deus, por que é que eu preciso chorar? Por que é que eu preciso me humilhar para alguém que me humilhou? Deus, por que eu preciso viver esta fase, esta confusão na minha vida? Aí aquela que eu gosto: Deus, eu oro, eu busco, e por que a bênção não vem? Porque existem processos que dá vontade da gente tirar com a mão. E a gente ora e a gente diz: Deus, eu já orei e o Senhor fez. Aí eu começo a entender algumas coisas que quando a gente pergunta não é para afastar Deus de nós, é para querer entender o caminho que Deus tem para nós. Nós vivemos uma utopia, e a utopia é que crente na posição não paga preço. A gente pensa que ungido não sofre. Sofre não? A unção de Elias no Monte Carmelo resultou em um resultado de depressão. Em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Quando ele senta no pé de zimbro e diz assim: me mata. Mas antes disso ele estava no monte, repreendendo, no Monte Carmelo, 850 profetas de Baal sendo envergonhado. O preço da unção, é isso que eu queria falar. A unção faz com que você depende do teu chamado, do que Deus tem com você, daquilo que Deus quer de você. A unção que Deus derrama sobre você, o resultado será tribulação. E não é porque Deus não te ama, é o chamado de Deus na sua vida. E eu entendi isso. Eu entendo que o resultado de toda a tribulação é o que Deus tem de propósito com você e através de você. E é difícil entender isto, é complicado. Outra coisa que é complicado a gente entender é a demora. Por que que Deus demora? Por que que Deus demora? A gente está gritando, está desesperado, e Deus demora. Não significa que Deus demora, que Ele mudou o plano. O plano de Deus continua de pé. Eu preciso repetir isso aqui. Ainda que demore, não significa que Deus mudou de ideia e desistiu de fazer de você aquilo que Ele prometeu. Está demorando, mas permaneça posicionado, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. É assim. É muito lindo isto. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7, é uma resposta da demora, porque Deus quer que nós não andemos por vista, mas nós andemos por fé. Aí Paulo ele vai dizer, pagando um preço por causa da unção, porque a unção na vida de Paulo trouxe a ele tribulação. A unção na vida de Paulo, o chamado de Paulo, trouxe a ele tribulação. Aí ele vai dizer, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Aleluia. Uma certa feita, Abacuque se sente desesperado porque Deus não respondia. Eu escrevi o versículo para você dar glória de pé. E é isto que nos alegra em meio a um turbilhão de processos.
Abacuque não tinha resposta. Abacuque questionava Deus, mas não é questionar dizendo, Deus, o Senhor não presta, não é isto. Ele dizia, Deus, me faça entender, porque eu sou humano. E como humano a gente grita, como humano a gente desespera, como humano a gente sente dor. E Deus caladinho, e Deus vendo o ímpio prosperar contra o justo, Abacuque revoltado, e Deus caladinho. Abacuque no seu desespero, perguntando, Deus, o Senhor está vendo, eu não estou entendendo, eu estou reto, eu sou assim, e Deus caladinho. É loucura isso, gente. Aí ele vai responder. No capítulo de número 2, versículo de número 2 ao versículo de número 3, ele disse, Abacuque, chegou minha hora de falar. Aí ele vai dizer assim, então o Senhor me respondeu, e disse, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não se enganará, se tardar espera, porque certamente virá e não vai tardar. O que Deus estava dizendo para Abacuque, Abacuque, este processo vai ter fim. Abacuque, esta luta vai ter fim. Abacuque, e é para você fazer o seguinte, escreve no outdoor, onde todo mundo passe e veja o final do processo. Quando Deus responde assim. Deus diz, faça o outdoor. A gente pensa que o outdoor veio da agora. Veio não, veio o tempo de Abacuque. Deus diz assim, coloca numa madeirona bem grandona assim, vai. E coloca assim, vai ter fim o processo. E ainda que você não aguente, não vai tardar, o negócio vai ter fim. Receba esta palavra em nome de Jesus. A vitória todos verão em um outdoor. E o que fazer? Exercitar a fé, exercitar a oração e aprender a exercitar a paciência. O que fazer? Exercitar a fé, a oração e a paciência. Eu aprendi, tá? Estou pregando o que eu vivo. Deus não fica nervoso quando você fica nervoso. Deus não fica irritado quando você fica irritado. Deus não fica aflito quando você fica aflito. Por quê? Por que Deus não fica irritado ou aflito quando você está aflito? Eu comecei a me perguntar, eu falei, o senhor não fica aflito não, né? A gente fica doido da cabeça e o senhor não está nem aí, né? Aí sabe o que Deus responde para mim? Filho, eu já declarei o final desde o começo. Por que eu ficaria aflito? Você não entendeu? Não entendeu não. Deus está dizendo, tu conheces o seu começo. E eu sou um Deus que conheço já o seu fim. Eu sei o que vai dar isto. Então por isso que eu não fico angustiado quando você fica, não fico nervoso quando você fica, não fico aflito quando você fica, porque eu sei, eu sou um Deus do futuro no presente, é um Deus atemporal. A gente está dizendo o meu amanhã, Deus está dizendo eu já estou lá. O meu daqui um mês, Deus está dizendo já estou lá também. O meu daqui um ano, Deus está dizendo já estou lá também. Ah, daqui 2 anos, Deus está dizendo já estou lá também. É interessante que Deus não fica aflito quando a gente fica.
E o problema é que Deus lá do céu ri do inimigo aqui embaixo. Sabia? Deus fica rindo do inimigo. Porque o inimigo vê a gente aflito. O inimigo fica vendo a gente aflito. E ele está dizendo assim, então agora é a hora dele parar. O inimigo está dizendo assim, agora é a hora dele jogar as armas e ceder. Então eu venci. E Deus lá de cima ri do inimigo. É muito lindo isto que eu estou dizendo. É o que a gente vive. Deus ri do inimigo porque o inimigo está dizendo assim, agora eu toquei, hein? Olha lá, sentiu, está quebrado, está quebrada. E Deus dizendo assim, ah é? E Deus está rindo lá de cima. Aí eu entendo por que coisas ruins acontecem com pessoas extraordinárias. Justamente para Deus rir do inimigo e glorificar o nome dele. Merece um grito de glória aí na sua casa. A resposta é muito simples, Deus vai ser glorificado. Você é humano, você fica triste, você fica arrasado, você fica quebrado, mas a única coisa que você não pode fazer é desistir. Quando a gente está dizendo assim, vai na tua força, levanta a força. Deus não é na tua força é fraqueza, tu é fraco, tu não vale nada. Quando Deus está dizendo, vai na tua força, Deus está dizendo, não é você que vai, é eu que vou contigo. Quando Deus está dizendo, vai na tua força, Deus está dizendo, eu pego na tua mão, eu pego você no colo, mas você não vai parar. É isso. A nossa força é fraca, é fraqueza. Então o inimigo fica rindo. Aliás, Deus fica rindo do inimigo e o inimigo zombando da gente. Deus ri dele e o inimigo quer rir de nós. Por quê? Porque quando vem o processo, a primeira coisa que a gente fala, Deus, eu vou deixar o Senhor. Acabou, chega, não aguento, ai meu Deus, ai. E o inimigo disse, eu venci, e Deus rindo lá de cima. Por que isso? Grave isto para aprender para o resto da sua vida. Deus não permite que você passe uma prova que transcenda a unção que você tem. Deus não permite que você passe uma prova que é mais do que a unção que Ele lhe confiou. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis suportar. A unção está aqui e você suporta. A unção está aqui e você suporta. A prova nunca será maior do que a unção que Deus lhe deu. Deus jamais vai nos abandonar, porque isto chama misericórdia. Interessante que misericórdia não se baseia em nossos feitos. Misericórdia do Senhor é divina, fundamenta-se naquilo que Jesus realizou na cruz. Ai, Deus vai ter misericórdia porque Ele é bom. Ai, Deus vai ter misericórdia porque Ele é maravilhoso. Ai, Deus vai ter misericórdia. Vai ter nada não, ninguém é bom. Deus tem misericórdia pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pelo teu sangue derramado por nós. Esta é a misericórdia de Deus para nós. Você sabia que às vezes você vai sofrer um naufrágio? E você vai sofrer um naufrágio sozinho numa ilha. Por mais que esteja ladeado de pessoas, Deus vai tratar você. E você vai ficar todo feliz. Todo feliz. Estou indo viajar. Aí vem um naufrágio. Vai a pique. Fica só você numa ilha. E você começa a dizer, e agora, Deus? O que eu vou fazer? Passa-se o tempo, faz uma cabana. Vai se acostumando. Faz uma cabana. E você feliz que sobreviveu. Está numa ilha, mas tem uma cabana, tem coco, tem peixe.
Aí você dorme no frio da noite, na cabaninha, no sol se esconde na cabaninha. Aí de repente você sai para pegar um alimento. E quando volta, a sua cabana pegou fogo. Você diz: Deus, por quê? Eu naufraguei. O Senhor me deixou vivo. Estou aqui, só tenho essa cabana. E o Senhor fez com que a cabana pegasse fogo. Você vai dormir bravo, porque você é humano. Você vai dormir triste, porque você é humano. Você vai dormir angustiado, porque você é humano. No outro dia você vai ser acordado com um barulho de buzina de navio. Ah, ninguém entendeu. Você vai ser acordado com barulho de buzina de navio. E você vai dizer assim: o que é que aconteceu? Como vocês me acharam? E o marinheiro vai dizer assim: olha, eu vi o sinal de fumaça. Aqui é o maior sinal de que nada foge do controle da mão do Deus Todo-Poderoso. A gente pode dormir bravo, triste, angustiado, mas de manhã tem um navio chegando e buzinando, dizendo: vamos embora da ilha. Esse sinal de fumaça chama a graça de Deus. E o que eu preciso fazer? Tudo. Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Tudo é possível ao que crê. Deus ri do inimigo no teu processo. O inimigo zomba de você com as suas atitudes. Mas pastor, eu sou humano. A gente é. Pastor, eu sou. Mas uma coisa que a gente não faz, a gente vai até o final. Tá doendo, eu sei que tá de arrancar pele. Ah, se fosse eu não vinha. Se fosse alguém falou: aí o pastor vem, meu Deus. É porque eu sei que de manhã, urecando leva naracéuria, de manhã o navio vai tocar a buzina e Deus vai dizer: está na hora de sair daí, vai para a tua casa. Porque tudo é possível que crê. E a gente precisa aprender a respirar nestes momentos. A gente precisa parar, e é difícil, é humano. Mas saiba de uma coisa: Deus lá do céu está rindo do inimigo que pensou que tu ia parar. Tu não vai parar. E quando Deus responder, Ele vai responder em outdoor. Quando Deus responder, Deus vai responder em outdoor. Outdoor vai estar grande, dizendo: vitória, 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 vitória. Vai estar escrito um versículo assim, 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não desceu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Tem vitória chegando, tem vitória chegando, tem vitória chegando. Pastor, eu naufragou, ok. Pastor, tá difícil para mim, eu sei, tá difícil, eu sei. Pastor, eu estou sozinho na ilha, eu só tenho essa barraquinha que pegou fogo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A gente precisa aprender a só respirar. Porque os Salmos de número 30, verso 5 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Esse louvor é você falando com Deus, e Deus falando com você. O tamanho da sua